Álvaro Damião está chegando, primeiro tempo do Atlético, aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia para você, Álvaro. Bom dia, Cirilo. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes, 11 horas com mais 39 minutos. Pois é, o Atlético que joga amanhã, mas ainda não é a primeira partida oficial do Atlético na temporada. Amanhã o Atlético faz um jogo treino. Jogo treino às 15 horas, o Atlético joga contra a equipe do Ipatinga. Esse é o jogo treino. O primeiro jogo oficial do Atlético na temporada vai acontecer no meio da semana que vem. Quarta-feira, o Atlético enfrenta o Patrocinense em Patrocínio, primeira rodada do Campeonato Mineiro. A segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético joga em casa. O primeiro jogo do Atlético na temporada em casa está marcado para domingo da outra semana, na Arena MRV, o Atlético contra o Democrata de Governador Valadares. E na sequência, terceira rodada, no dia 3 de fevereiro, o Atlético recebe o Cruzeiro, o Super Clássico Mineiro, um dos maiores do Brasil, na Arena MRV. Antes desses jogos, tem esse jogo treino contra o Ipatinga marcado para amanhã na Cidade do Galo às 15 horas. E a pergunta, as interrogações que estão sendo feitas, ô Cirilo, é sobre a formação do time do Atlético. Qual será o time do Filipão no início dessa temporada? Será que ele vai com aquele time que jogou contra o Bahia, por exemplo? Ou ele vai com aquele time que jogou contra o São Paulo? Contra o Bahia tinha o Pavon, não tinha o Zarate no meio-campo. Contra a equipe do São Paulo, tinha o Mariano, mas não tinha o Saravia. Será que vai o Saravia? Vai o Mariano. A defesa, o Hever era jogador do Atlético, aposentou, hoje trabalha no sistema de transição das categorias de base para a categoria profissional. Quem fica com a vaga ali? O Lemos, o Gemerson, Igor Rabelo, e qual desses dois? Ou desses três serão escolhidos dois, e dentro desses dois não estará o nome do Igor Rabelo, com Guilherme Arana na lateral esquerda. Eu vou fazendo aos poucos aqui, devagarinho, antes de chegar no Scarpa, no meio-campo principalmente, para os nossos comentaristas analisarem, o Alexandre Simões e o Ale Oliveira, para poder falar dessa formação na defesa do Atlético. Mantém a mesma formação do ano passado, muda a formação ou muda o esquema? O que o técnico Filipão pode fazer nesse treinamento amanhã? Pode ser, Cirilo? Pode ser, Álvaro Damião, com certeza. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, tudo bem, Ale? Muito bom dia, viu, Cirilo? Bom dia também ao nosso professor Simões e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida, ou é a rádio mais ouvida desse país. Já parou para pensar que você fala para a maior audiência do rádio brasileiro? E eu vou te falar, meu, tem bastante rádio aí tradicional, boa, forte, né? Mas a mais ouvida, você tá ligado, né? É isso aí, top 1 do Brasil. Ô, Ale Oliveira, vamos lá. O Damião tá fazendo um raio-x do que pode ser o primeiro Atlético aí para 2024. Evidentemente, amanhã é jogo treino. Pode ter alguns fatores que interfiram na escalação, alguém que tá numa situação física um pouco mais abaixo, que necessite de um trabalho melhor, mas vamos supor que tá todo mundo bem, todo mundo 100%. Defensivamente, o que seria um Atlético ideal para começar o ano, Ali? Tem o meu, né, e tem o do Filipão, exatamente, que é o que realmente importa, né? E não necessariamente são a mesma coisa. Porque, por exemplo, eu gosto muito do Fux. Pra Quase mim, sempre a não de são. zagueiro seria Fux. Como é que é, Álvaro? Quase sempre não são. É verdade. Bem deselegante agora. Mas é verdade, você tem razão. Porque, por exemplo, para mim seria Fux e Lemos. E até explico por quê. Além do Fux ser bom jogador, né? Eu acho que ele tem uma boa saída de bola. E como o Filipão não abre mão dos dois volantes, e aí talvez seja Otávio e Batalha, né? E o Otávio já não tem tanta facilidade, embora tenha feito uma temporada passada no altíssimo nível. Eu acho que ali o Otávio bateu bem próximo do teto do que ele pode desempenhar. Mas ele não tem essa característica, não é um volante, sei lá, vou dar alguns exemplos aqui do futebol brasileiro, como um Zé Rafael, como um Eric Pulgar, né, que tem tanta facilidade no momento ofensivo. E o Fux tem. O Fux já jogou de lateral, com frequência a gente vê o Fux armando o time. Então, além de ser um bom zagueiro, ele também compensa nesse aspecto. Então, para mim, seria a dupla de zagueiros Fux e Lemos. Acho que ele vai preferir o Rabelo, que é mais zagueiro. E aí, nas laterais, para mim, Mariano e Arana, com essa proteção dos dois volantes. Seria mais ou menos por aí, viu, Cirilo? O que você espera, Alexandre Simões? Um abraço, bom dia, desse Atlético que começa o ano. O que você espera e o que você faria, né? Tem que fazer a análise igual o Ale Oliveira fez também. Realmente pode ser bem diferente. O que você está aguardando, Simões? Um abraço para você. Bom dia, Cirilo, Álvaro, Ale, quem acompanha a gente. Olha, eu tenho uma expectativa parecida com a do Ale. Eu acho que a única posição do Atlético
que pode ter uma rotatividade, aí não é nem muito por questão técnica, um pouquinho, mas mais por questão física, é a lateral direita. Pelas limitações que o Mariano mostrou na última temporada. Inteiro, eu prefiro o Mariano. Acho ele mais jogador. Mas concordo com a Lê, Maurício Lemos e Fux. O Arana não dá pra gente discutir, assim como o Everson. E o meio e meio. Otávio, Batalha, Zaratio e Scarpa, Hulk e Paulinho. Eu acho que talvez o Atlético consiga ter em 2024, inclusive, algo que foi muito importante naquele Atlético de 2021 do Cuca, né? Que até a chegada do Diego Costa, mas nem ela atrapalhou tanto assim, era um time que o torcedor tinha meio que na ponta da língua. Claro que aconteceram mudanças, aconteceram trocas, se poupou em determinados momentos, mas era um Atlético muito bem definido, né? Qual era o time titular do Galo? Era Everson, o Mariano, o Natan, o Alonso e o Arana. Alan, Jair, Zaratio e Nátio. O Hulk, e aí teve o Savarino numa parte da temporada, o Keno, às vezes o Diego Costa entrava, saiu um cara do meio, mas era um time muito bem definido. E eu acho que assim como 2021, o Atlético começa o 2024 com essa possibilidade, Círio. Ô Álvaro, do meio pra frente desse Atlético, você acredita para começar essa temporada possa ser algo fugindo um pouquinho do natural, do normal que a gente imagina, a dupla de volantes, essa formação com os meio-campistas, os dois atacantes de destaque do Brasileiro? É importante dizer que pelo menos o Scarpa para esse começo parece que não, né, Álvaro? Eu confesso para você que a gente vai aguardar o treinamento de amanhã. Eu consultei algumas pessoas dentro do Atlético, até para poder dar a manchete que dei, se o Scarpa estaria ou não no jogo treino. Falou que ele está à disposição, assim como os outros. Assim como os outros. Ele está à disposição do treinador. Se vai ser titular ou não, não posso te falar. Vamos depender do que o Filipão vai querer para amanhã. Mas ele está à disposição. Quando fala está à disposição, pode ser para o jogo treino de amanhã, mas não para iniciar o trabalho profissional do Atlético na temporada, né? No jogo contra o Patrocinense, por exemplo. Mas vai depender do rendimento desses jogadores amanhã. Não só dele, como dos outros. Porque é o primeiro teste do Atlético no ano. O Atlético vai fazer, na sequência, já uma partida oficial, na quarta-feira da semana que vem. Então o Filipão vai analisar ali quem é que, quando volta de férias, por mais que os jogadores façam a pré-temporada, ainda fica um desgastezinho, viu, Cirilo? Da temporada passada ou das próprias férias agora. Então vamos depender do treinamento de amanhã, desse time de amanhã. Eu não acredito, por exemplo, que ele vai colocar o Scarpa como titular. Não acredito. O meio-campo que jogou contra a equipe do São Paulo, eu falo do São Paulo e comparo com o Bahia, porque contra o Bahia o Atlético já estava com o Campeonato Brasileiro entregue. Contra o São Paulo ainda o Atlético brigava pelo título. Otávio, Edenilson, Zaratio e Igor Gomes. Alguém sai para a entrada do Scarpa. Quem sai para a entrada do Scarpa? Parece que é o Igor Gomes. Agora, vai ser assim ou não? Depende desse treinamento de amanhã. Ale, vamos lá. Ofensivamente, e aí vamos tratar realmente como uma possibilidade do Scarpa ter algumas semanas aí de preparação a mais para estar em um ritmo ideal. É só, de fato, não há, como disse o Álvaro Damião, a informação de que está à disposição como os outros, mas não sabemos como se apresenta, como vai, temos que ver realmente, de fato, essa formação para amanhã. Mas o Scarpa, naturalmente, contratado para ser um titular. Sem o Scarpa, é o Atlético, de fato, do meio para frente, considerado ideal, o time que terminou o ano passado? Jogou muito Igor Gomes na reta final, mas já teve momento com o Rubens titular, uma sequência de jogos, com o Zaratio, evidentemente, fazendo essa formação com o Hulk e com o Paulinho. O Pavon teve seu momento de titular. Para esse ano, o que você imagina, hein, Ale? São 3 titulares absolutos, né, que a gente entende que eram do ano passado, que vem para esse ano, que mantém esse ano, que são jogadores acima da média, né, do futebol brasileiro. Não estou falando nem do elenco do Atlético, né? Estou falando aí do Zaratio, do Paulinho e do Hulk. São 3 caras que são meio indiscutíveis, embora o Zaratio tenha sido atrapalhado por vários problemas, desde psicológicos até físicos e tal, e talvez tenha pago por isso durante a temporada, né, em alguns momentos fora, outros até não sendo titular, né, com o próprio Filipão, mas é um cara que, para mim, ele é indiscutível. E aí, essa outra posição, você disse bem, né? Chegou a ser Pedrinho, chegou a ser Igor Gomes, chegou a ser Rubens, chegou a ser Pavon. Então, ele foi buscando ali alternativas para ver
quem conseguia compor melhor. Eu gostei muito do trabalho do Rubens, porque não só ele entende o protagonismo do Paulinho e do Hulk, como também ele ajuda muito no momento defensivo do time, porque é um lateral de origem, né? Até dando mais liberdade pro Arana trabalhar do meio para frente e tal. Eu gostei muito dessa composição. Mas o Gustavo Scarpa não estando à disposição, e aí não precisa ter pressa, né? O importante é que você faça uma boa pré-temporada, que você deixe os jogadores num estágio bem bacana para as competições principais, né? Mas também, por outro lado, você tem um entrosamento que é importante. Quanto antes você adquirir um entrosamento para esse quarteto aí ofensivo, seria importante. Mas o Scarpa não estando à disposição, eu ficaria ali entre o Rubens e também o Igor Gomes. São boas alternativas aí pro Felipão. Para esse começo de temporada, Alexandre Simões, naturalmente a preocupação física, né? Porque é uma temporada que pode ter o Atlético superando 60 a 70 jogos. Então, eu acho que considero natural que processos não sejam acelerados, Simões. Sim, não tem nem a necessidade disso, né, o Cirilo? Porque o Atlético, a gente destacava era ontem, né? O Galo tem o Campeonato Mineiro por praticamente 2 meses, né? Sim. Vai ser Libertadores janeiro, só em abril. Libertadores só em abril. Copa do Brasil, o Atlético já estreia na terceira fase. Primeira semana de abril, né? Que o Atlético vai ter a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. E no Campeonato Mineiro, pra gente dizer a verdade, né? O Atlético jogando com o time reserva dele, acho que ainda assim ele teria grande chance de ser o campeão mineiro. Um time reserva com Edenilson, com Alan Franco, com Igor Gomes, com o Patrick, Pavon, Allan Kardec. Eu acho que brigaria pelo título, sim, tá? Com o time reserva. Tecnicamente, é muito superior aos outros concorrentes. E olha que eu acho que o Cruzeiro evoluiu do ano passado para esse ano, mas de toda forma é impossível a gente negar que no Campeonato Mineiro, o Atlético, dificuldade, principalmente nessa fase classificatória, pode vir a ter no clássico, por ser um clássico, mas nos jogos contra o time do interior, né, a dificuldade pode vir a ser no máximo física, porque tecnicamente o Galo sobra em relação aos concorrentes. Siga, Álvaro. Pois é, antes de falar aqui sobre o ataque, eu acho que nem precisa de falar o ataque, porque o ataque todo mundo sabe, né? Deixa eu falar pra você de bateria. Vem cá, você sabe qual foi a primeira bateria automotiva do Brasil? Eliar. E a marca de baterias que as montadoras mais usam? Eliar. Agora adivinha qual é a bateria que dura até 3 vezes mais? Claro, você encontra as baterias Eliar nas lojas Ítalo Baterias. Um abraço pro meu amigo Ítalo, lá na Avenida Bernardo Vasconcelos, 799 no Cachoeirinha, ali tá na minha região. Vai lá, passa lá, o telefone lá é o 31-3309-4193. 31-3309-4193. Procure o Ítalo na Ítalo Baterias e compre baterias Eliar, você também. O ataque, ninguém tem dúvida, Paulinho e Hulk. É esse o time do Atlético. É esperar para ver qual o time que o Filipão vai colocar no treinamento de amanhã, às 3 da tarde, contra a equipe do Ipatinga, na Cidade do Galo. Eu falei do clássico na 3ª rodada, lembrando que o clássico foi antecipado de domingo para sábado, está marcado para o dia 3, num sábado, confirmado, às 19h30, na Arena MRV. Álvaro Damião tá de volta. Fala aí, Álvaro. É isso, Cirilo. Estamos de volta aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. E olha só, deixa eu até atualizar meu computador aqui, porque eu tenho 2 notícias legais do Atlético, tá? Uma delas é do Paulinho. Paulinho vai lançar um Instituto Social em Minas Gerais com um leilão de peças de companheiros. Olha que legal essa atitude do Paulinho. Muito preocupado com o social. Ele já faz um trabalho muito legal no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele faz o trabalho em uma escola pública em Irajá. Lá no Rio, é a Escola Municipal José do Patrocínio. Ele faz um trabalho social com as crianças no bairro onde ele nasceu. Isso é muito bacana, isso é bacana demais. Parabéns ao Paulinho, ele está trazendo um braço dessa instituição dele para Belo Horizonte. E algumas escolas já estão nos radares do Paulinho. Toda a sorte do mundo e trabalho social é muito legal. Parabéns ao Paulinho pela novidade, né? Novidade que eu falo porque poucos são jogadores que se envolvem, como o Paulinho está mostrando que se envolve com o social.
Uma outra novidade de bastidores, uma das empresas do empresário Rubens Menin, ele que é o homem forte do Atlético, investidor da SAF do Galo, adquiriu o naming rights do estádio de Orlando City, da Major League Soccer, que é a MLS, e do Orlando Pride, da Liga de Futebol Feminino Profissional nos Estados Unidos. É isso mesmo, a holding Interco, do Banco Inter, dará o novo nome do Explorer Stadium. O nome do estádio é Explorer Stadium, passa a se chamar agora Interco Stadium. Menin postou a notícia nas redes sociais e se cresce o nome do Rubens Menin, por consequência, o nome do Atlético vai junto, Cirilo.